Olá, nesse vídeo nós falaremos sobre os cadastros de serviços no Tarefa. Para termos acesso à tela de serviço, basta irmos até o menu lateral, Serviços. E nessa tela serão listados então todos os serviços já cadastrados e configurados aqui no Tarefa. O sistema hoje já nos traz mais de 100 serviços cadastrados e também pré-configurados, e esses serviços já têm a integração direta com o Questor. Nessa tela nós poderemos ainda utilizar os filtros por serviços ativos e inativos, podemos ainda realizar a busca de serviços e departamentos, e para limparmos os filtros, basta clicarmos em fechar o filtro selecionado. Ainda nessa tela podemos realizar a exportação em lista dos serviços que estão na tela, e na opção de busca, nós poderemos buscar serviços novos que estão sendo adicionados na base padrão do Questor. Então, sempre que um serviço novo for adicionado à base, serviço esse que tem integração com o Questor, nós poderemos realizar a busca por aqui. Então, basta clicar no ícone, ele vai nos trazer todos os serviços novos que foram adicionados a essa base padrão. E para adicionar esse serviço à sua base, basta então selecionar o serviço que você quiser adicionar e definir qual departamento esse serviço pertence. Aqui ele vai trazer todos os departamentos cadastrados no sistema, basta selecionar e adicionar, e o sistema irá fazer o cadastro automático desse serviço na sua base. Utilizando dessa forma, então, a integração vai estar 100% garantida com o Questor e você não vai precisar fazer um cadastro manual, preenchendo campo a campo dentro do cadastro do serviço. Temos também a opção de validar, onde o sistema irá verificar os termos para baixa dos serviços cadastrados e vai nos mostrar aqui os serviços que estão utilizando os mesmos termos para baixa. Além dos serviços então já cadastrados no sistema, nós poderemos cadastrar novos serviços sem problemas. Basta clicarmos em Novo e um novo cadastro de serviço será liberado. Aqui nós deveremos adicionar o nome do serviço, vou estar utilizando como exemplo Magia. No serviço pai, nós não iremos utilizar esse campo. No departamento, nós iremos então adicionar a qual departamento esse serviço pertence. E é a partir desse campo que o sistema definirá qual usuário da contabilidade ficará responsável pela entrega dos documentos para o cliente. Então, se nós utilizarmos, por exemplo, o cadastro da empresa MJM, na aba Responsáveis e no departamento fiscal, selecionarmos o usuário Michael, quando nós gerarmos esse serviço GIA para essa empresa MJM, o responsável pela entrega do documento ao cliente será o Michael que está lá no departamento fiscal. Nos parâmetros de serviço, nós poderemos então ativar e também inativar um serviço, basta marcar para ativar e desmarcar para inativar o serviço. Ao selecionarmos serviço avulso, nós estaremos definindo que esse serviço não possui uma data específica para ser programado, se trata de um serviço esporádico. Então, ao gerarmos a programação automática, esse serviço será ignorado, ficando à mercê então do usuário gerar o serviço. Ao marcarmos controla vencimento, quando o serviço for finalizado e entregue ao cliente, o sistema automaticamente vai adicionar lá na agenda do cliente a data para pagamento, para que ele não esqueça o pagamento da guia, evitando assim atrasos e multas. Permite baixa manual. Se nós marcarmos essa opção, o sistema irá liberar para os usuários para que eles possam baixar um serviço programado de forma manual. Se deixarmos esse campo desmarcado, apenas os administradores do sistema poderão fazer as baixas manuais. E ao marcarmos as competências anteriores, nós estaremos definindo que, se eu tiver um serviço gerado lá no mês passado para a mesma empresa e eu baixar o serviço desse mês, o sistema automaticamente baixará também o serviço que está programado e aberto no mês anterior. Na aba Programação, nós iremos definir em quais situações e quando os serviços serão programados para as empresas. Definimos então se esse serviço, o GIA que estamos cadastrando, será gerado apenas para a matriz, apenas para filiais ou para ambas. O controle do prazo será sempre pela data de vencimento. A competência, nós falamos então da competência do documento para que o sistema possa baixar o serviço programado. Então, se eu selecionar aqui o mês anterior ao vencimento e gerar a programação dessa GIA para o mês de fevereiro, o sistema irá baixar esse serviço com o documento referente ao mês de janeiro. Definimos aqui também a data de vencimento para entrega dos documentos. Então, é essa data que será apresentada para que os usuários possam acompanhar as datas de entrega dos documentos. Então, no caso dessa GIA, o usuário responsável pelo serviço terá até o dia 10 para fazer a entrega do documento ao cliente. Ao adicionarmos então essa data, dia 10, e não definirmos como dia útil, ele ficará uma data fixa todo mês. Ao definirmos o dia útil, então o vencimento da entrega desse documento será sempre no 10º dia útil do mês. Caso não utilize o dia útil e o vencimento cair em um fim de semana, por exemplo, nós podemos antecipar ou postergar a entrega do documento.
Em dias de antecedência, nós poderemos ainda adiantar a entrega desse documento ao cliente. Então, se nós adicionarmos aqui 2 dias de antecedência, a data que aparecerá para o usuário do escritório responsável pelo serviço não mais será o dia 10, e sim dia 8, tendo assim um tempo mais hábil para a entrega dos documentos. Poderemos ainda utilizar os dias de antecedência para o início das atividades, levando em conta o dia do vencimento da entrega, para que os usuários possam anteceder a execução desses serviços. Esse campo também influenciará diretamente nas cores que o sistema aponta nos status dos serviços na tela de serviços programados. E nos meses de ocorrência, nós definiremos em quais meses esse serviço será programado para as empresas. Então, usando como exemplo esse serviço GIA que estamos cadastrando no momento, se ele for um serviço gerado mensalmente, todos os meses do ano, nós iremos então selecionar todos e o sistema irá gerar o serviço todos os meses do ano. E caso o serviço não seja gerado todos os meses do ano, basta selecionarmos apenas os meses em que o serviço será realmente programado. Dessa forma, o sistema só irá programar os meses que estão selecionados aqui no cadastro do serviço e ignora os meses que estão desmarcados. Na aba Comunicação, nós iremos definir se ao finalizar esse serviço, o sistema irá encaminhar de forma automática ou não a documentação para o cliente. Então basta selecionarmos Comunica Cliente quando concluído, adicionar um assunto e uma mensagem. Podemos utilizar o Encerra a comunicação após sua abertura, sendo assim o sistema irá entregar o documento com as mensagens para o usuário do cliente, mas o usuário do cliente não poderá responder à contabilidade na mesma comunicação. Então ele só recebe, visualiza e baixa os documentos, mas não consegue comunicar a contabilidade pela mesma mensagem. E ao lado, nós definimos então qual o perfil de usuário do cliente irá receber essa documentação. Então, se nós marcarmos aqui como financeiro, apenas o usuário do cliente que estiver com o perfil financeiro marcado em seu cadastro receberá esse documento. Lembrando que esses perfis a gente configura diretamente no cadastro do usuário do cliente. Na aba Parâmetros da empresa, nós vamos definir então para qual situação de empresa esse serviço será programado. Nós podemos aqui definir mais de uma situação. Basta ir selecionando as situações desejadas. O sistema levará em consideração a situação informada no cadastro da empresa, na aba Detalhes. Então, ao marcarmos ativa, inativa e em processo de baixa, nós estamos informando que ele só deverá gerar os serviços para as empresas que contenham essa situação. E na aba Integrações, nós teremos aqui as informações dos termos para baixas de serviços. Como nós estamos cadastrando o serviço de forma manual, não estamos buscando pela base padrão do questor, nós não vamos informar por enquanto nenhuma situação nesses campos. Os serviços que hoje já vêm configurados no sistema, eles já vão conter aqui os termos para baixa definidos, e não é possível fazer a edição desses termos. Após concluirmos a configuração inicial do serviço, basta clicarmos em Criar. Feito isso, podemos voltar à tela inicial e buscar pelo serviço que acabamos de configurar. Basta utilizarmos o filtro e para editar esse novo cadastro, basta clicarmos sobre a descrição do serviço. Podemos acompanhar aqui todas as configurações que fizemos anteriormente. E como podemos notar, mais 3 abas foram liberadas para configuração, sendo elas as características, as empresas e as categorias de serviço. Em características, nós iremos caracterizar esse serviço para que o sistema possa identificar as empresas a qual esse serviço será vinculado. Para isso, basta criarmos uma nova regra, onde nós iremos definir então quais as características estarão vinculadas. Então, se por exemplo esse serviço for gerado para empresas que são do lucro real e também do lucro presumido, nós teremos que criar 2 regras, uma regra para o lucro real e uma regra para o lucro presumido, pois não podemos definir dentro da mesma regra que uma empresa é do lucro real e presumido ao mesmo tempo. O mesmo ocorre no caso da folha, onde um serviço pode ser gerado para empresas que somente possuem prolabore ou para empresas que possuem funcionários. Então, nesses casos, nós deveremos separar também em regras de característica. Então, na prática, ficaria da seguinte forma: lucro presumido, clicamos em criar. Após, clicamos então em mais para adicionar uma nova regra, lucro real, e clicamos em criar. Vamos clicar sobre a regra lucro presumido. Agora clicamos sobre o grupo de características, onde terão então listadas todas as nossas características. E no lucro presumido, iremos marcar então a característica lucro presumido. Nesse momento, o sistema está levando em consideração todas as empresas que possuem no seu cadastro selecionado a característica lucro presumido. Clicamos então em lucro real, selecionamos a característica lucro real. Nesse momento, o sistema está levando em consideração que esse serviço será gerado tanto para empresas que são lucro presumido, quanto para empresas que são lucro real. E dentro de cada regra de características, nós poderemos então incluir todas as características necessárias para que o serviço seja gerado para a empresa correta. No caso desse serviço GIA que nós estamos configurando, eu não precisarei então dessas regras por regime tributário.
Poderemos então estar excluindo essas regras. E vou adicionar aqui apenas a regra GIA. Vou clicar em criar, clico sobre a regra, vamos até o grupo treinamento, onde eu tenho cadastrado então a característica GIA. O sistema agora só irá gerar o serviço para as empresas que possuem essa mesma característica marcada em seu cadastro. Então, se nós abrirmos o cadastro de uma das empresas, vou acessar o cadastro. Na aba características, nós iremos marcar então a característica GIA. Vou vir até a aba serviços e vou gerar os serviços. Vou adicionar então o serviço a essa empresa. Note que no mesmo momento o sistema já incluiu o serviço GIA a essa empresa selecionada. Então é dessa forma que o sistema irá fazer o controle de quais empresas terão o serviço configurado. Na aba Empresas, o sistema já nos trará listado todas as empresas que possuem esse serviço vinculados, como por exemplo a empresa MJM que acabamos de adicionar o serviço de forma automática. E nessa tela é possível fazer a edição do vencimento da entrega desses documentos, basta clicar aqui nesse ícone de editar, e nós poderemos definir aqui uma data específica de vencimento desse serviço apenas para essa empresa. Então ele acaba desconsiderando para essa empresa as datas contidas na programação no cadastro do serviço. Então basta colocarmos a data do vencimento para essa empresa e clicamos em alterar. Também é possível fazer a inativação desse serviço apenas para essa empresa, basta selecionar inativar, adicionar uma justificativa e clicar em alterar. Feito isso, o sistema vai começar então a considerar o dia 12, o vencimento da entrega desse documento, e não mais o dia 10, como podemos ver aqui na programação do serviço. Podemos ainda estar excluindo a empresa vinculada ao serviço e adicionar mais empresas de forma manual. Então, basta clicarmos em adicionar empresas, selecionamos o código da empresa e clicamos em adicionar. Como a empresa que eu acabei de adicionar já estava na lista, ele não vai duplicar. Podemos ainda realizar o clone das empresas adicionadas a algum outro serviço. Então basta clicar em clonar. Vamos buscar um serviço que já possui empresas vinculadas. Vamos pegar aqui o Simples Nacional DAS. Ele vai me trazer listado todas as empresas que estão vinculadas a esse serviço. E ao clicar em importar, o sistema vinculará todas essas empresas a esse serviço que estamos cadastrando no momento. Além dessa opção de clonar, nós poderemos vincular as empresas em lote. Então basta selecionar as empresas ao qual queremos vincular esses serviços. Isso podemos utilizar tanto por CNPJ, código RP, por regime tributário, quinais, departamentos e também por características. Então temos vários filtros aqui a serem utilizados. Vou buscar aqui, por exemplo, por regime tributário. Quero todas as empresas que são do Simples Nacional. Selecionamos Simples Nacional. Podemos clicar em aplicar o filtro. E o sistema me trará então listado todas as empresas que são do Simples Nacional. Para adicionar todas as empresas de uma vez só, clicamos então em adicionar lista atual e todas as empresas listadas aqui, no caso 69 empresas, serão incluídas de forma automática aqui no serviço. Para adicionar empresa por empresa, basta clicarmos no sinal de adição. Feito isso, podemos fechar e as empresas já estarão adicionadas aqui ao serviço. E na aba categoria de serviço, nós iremos definir a qual categoria esse serviço pertence. O sistema já traz cadastrado essas duas categorias, declarações e guias, mas nós podemos ainda cadastrar mais categorias. E para cadastrar essas categorias, nós vamos vir até o menu lateral, categorias de serviço. Aqui em categoria, nós poderemos ver as duas categorias já cadastradas. Clicando nela, o sistema nos trará listado todos os serviços que estão vinculados a essa categoria. O mesmo ocorre na categoria de guias. E nós podemos ainda criar mais categorias, como por exemplo, relatórios. Clicamos em salvar e a nova categoria já está disponível. Se você preferir, pode vir diretamente aqui na listagem e marcar os serviços que vão estar vinculados a essa categoria. Caso contrário, basta voltarmos até aqui na aba categorias e marcamos diretamente dentro do serviço a qual categoria ele pertence. Essas categorias de serviços servem apenas para agrupamento dos serviços e serão utilizadas futuramente nas dashboards do sistema. Após tudo configurado, basta clicarmos em atualizar e o nosso cadastro já estará pronto.